Os comitês de bacia hidrográfica são organismos colegiados que fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e existem no Brasil desde 1988. Uma bacia hidrográfica é um complexo sistema de rios e lagoas que distribui um dos principais recursos para a manutenção da vida: a água. No Rio Grande do Sul, o movimento para a criação de comitês de bacias iniciou-se nos anos 80 a 90 e resultou na Carta Gaúcha e na Lei das Águas nº 10.350 de 94. Atualmente, existem 25 comitês de bacia no Rio Grande do Sul. Em 1972 foram realizados estudos de elaboração dos Planos de Desenvolvimento Econômico do Litoral Norte do Rio Grande do Sul e Litoral Sul de Santa Catarina, pelo Sudesul, órgão extinto. Entre 1976 e 1983 a empresa Magna Engenharia produziu o Plano Diretor de Desenvolvimento da Bacia do Rio Mampituba. Em 13 de junho de 1989 reuniram-se na sede do Sindicato dos Pescadores de Torres várias entidades e prefeitos para discutir a construção de uma nova barragem no Rio Mampituba. Não havendo consenso, tornou-se necessária a criação de um comitê para tratar dos assuntos referentes ao uso das águas da bacia do Rio Mampituba. Finalmente, em 25 de abril de 1990 foi fundado o Comitê Mampituba, tendo como primeiro presidente o Sr. Evânio Iris Machado, prefeito de Sombrio, e como coordenador técnico, Renato Conte Real, engenheiro agrônomo da Emater RS. No entanto, nunca foi providenciada a institucionalização do comitê, e o assunto ficou restrito aos arquivos da Senart, Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Litoral. Bueno, a respeito do histórico do Comitê do Mampituba, que o nome completo é Comitê de Gerenciamento dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba, eu lembro o seguinte: quando nós demos os primeiros passos incentivados pela doutora Elaine, nós sempre tivemos uma grande facilidade na mobilização das comunidades. Tanto é que cada seminário que se fazia, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, o comparecimento era muito grande. 80, 90, até 120 pessoas. Nós nunca conseguimos apoio financeiro do poder público. De maneira que o único elemento que não abraçou foi o Ministério do Meio Ambiente. Embora eles sempre recebessem comunicação dos seminários, respondiam, e inclusive mandando funcionários do Ministério para acompanhar os seminários, mas nunca aceitaram a ideia da criação do comitê. Em 2000, a ideia foi retomada, sob a égide da Lei nº 9.433 de 97. Criou-se uma comissão provisória que promoveu 8 seminários em diversos municípios participantes da bacia do Rio Mampituba em ambos estados, sempre acompanhados por representantes do Ministério do Meio Ambiente e secretarias do Meio Ambiente dos 2 estados. Com base no resultado destes seminários, foi elaborada a solicitação da criação do comitê em caráter institucional. Em 2005, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em resposta ao pedido da implantação do comitê, solicita maiores detalhamentos e documentos, mapas, regime hidrológico, caracterização da bacia em seus diversos aspectos, entre outros dados.
Somente em 2009 ocorreu uma audiência pública em Torres, onde compareceram diversas entidades e representantes da comunidade, e na ocasião foi estabelecido que o coordenador da comissão pró-Mampituba, engenheiro agrônomo Nabor Guazelli, viajaria a Brasília e encaminharia novamente o pedido da implantação do comitê. Viagem esta que ocorreu em agosto do mesmo ano. Bom, a inserção da região do Mampituba, do Vale do Mampituba, onde pega os municípios de Rio Grande do Sul, Mampituba, e o catarinense Praia Grande, dentro do Vale, tem uma situação que ocorre já há muito tempo, que é as correntes preferenciais do Rio Mampituba. Essa situação sempre fez a comunidade procurar uma forma de gerenciar a questão do rio. Nós temos lá uma situação que nós não sabemos exatamente para que direção o rio deveria tomar, a região mais a norte ou mais a sudoeste. Então essa situação leva ao perigo das comunidades, comunidades como a antiga Rua Nova, hoje sede de Mampituba, a comunidade da São Jacó, Passo Magnus e mesmo o município de Praia Grande, sentem o perigo dos fluxos quando em grandes enchentes, né, enxurradas que tem lá. Então o comitê sempre entrou com muito entusiasmo na região e na comunidade pela questão dessa necessidade. Sempre houve uma necessidade de nós tomarmos uma postura em relação àquilo. Nós podemos tomar posturas vindas de fora, mas muito melhor seriam as discussões internas. Então o comitê tem esse princípio da conversa da comunidade, da questão da troca de experiências e das questões ligadas àquele ambiente propriamente dito. Por isso que a comunidade de Mampituba sempre apoiou e vem trazendo com esperança a questão do crescimento, desenvolvimento do comitê por as suas necessidades em relação a essa situação que ela vive ao lado do seu rio. Finalmente, em 22 de junho de 2012, o coordenador da Comissão Provisória compareceu à 66ª reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, durante a qual foi autorizada a criação do Comitê de Gerenciamento das Águas de Domínio do Estado da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba. No dia 29 de junho de 2012, a criação do comitê foi aprovada por unanimidade, e composto por 30 entidades assim distribuídas: 40% de usuários da água, 40% organização civil, população, e 20% pela administração pública estadual e federal. Embora o comitê não seja um órgão executor, durante esses 4 anos de sua implantação, se debruçou em questões ambientais relacionadas com a bacia de um todo, especialmente o rio Mampituba, onde nós percebemos ou se observa que a foz tem um grande problema, que é a deposição de esgotos domésticos in natura. Embora Torres tenha um índice alto de tratamento, existem zonas que não possuem e o fazem de forma in natura para o rio, e ele sofre essa questão, especialmente essa questão do esgoto. Na jusante, na montante, a gente observa o quê? O uso de agrotóxico. Como é uma bacia essencialmente agrícola, que existe muita agricultura, o uso do agrotóxico também tem prejudicado as águas da bacia. E a mata ciliar, que tem locais que está preservada, mas em outros ela está muito degradada. Em novembro de 2012, o governo do estado promulgou o decreto número 49.834 instituindo o comitê, tendo por área de abrangência as terras drenadas pelos corpos de água de domínio do Rio Grande do Sul que afluem para o rio Mampituba, excluindo o seu leito que é de domínio da União. Em julho de 2013, foi dada posse aos membros representantes das entidades que compõem o comitê.
Fazem parte do comitê 8 municípios: Cambará do Sul, Dom Pedro de Alcântara, Mampituba, Morrinhos do Sul, São Francisco de Paula, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Torres. A partir agora de setembro, a fase A do plano de bacia, que é o diagnóstico. Então a gente vai começar a levantar dados, estudos de tudo que a gente encontrar de dentro da bacia, tanto do lado gaúcho quanto do lado catarinense, porque toda a água que corre no rio Mampituba, metade dela, digamos, vem do lado gaúcho, mas tem boa parte que vem do lado catarinense, então a gente tem que considerar. Depois disso a gente vai fazer o prognóstico, que é a fase B. Então a gente vai ver os cenários futuros para a bacia, o que pode acontecer, o que o comitê gostaria que acontecesse, e isso se reflete no enquadramento. Então o enquadramento vai ser digamos, um retrato de como o comitê quer que seja as águas da bacia. Depois disso a gente vai para a fase C, que é o plano de ações, então a gente vai ver esse enquadramento, quanto que ele custaria para o comitê, para que tudo aquilo seja concretizado e para que as condições da água, tanto qualidade como quantidade, sejam da forma que o comitê quiser. Aí com isso a gente vai ver custos, e aí se os custos forem muito elevados, o comitê vai ter que colocar na balança, vai querer pagar para chegar nesse enquadramento ou não. Então a partir disso a gente vai chegar no enquadramento real, assim, a partir da avaliação de custos, o que o comitê vai conseguir chegar, e a partir disso vai ter um plano de ações. Então, vão ter ações de o que o comitê vai ter que fazer ao longo do tempo, no horizonte de 20 anos, para conseguir chegar naquele enquadramento, na condição de qualidade e quantidade de água que o comitê desejar e manifestar vontade agora, né, durante esse processo do plano de bacia. Desde que iniciou, o comitê tem promovido várias ações com o objetivo de divulgar a importância dos recursos hídricos.
A água é um bem de domínio público. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Artigo 1º da Lei das Águas. Para possibilitar a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba, houve um intenso exercício de cidadania. Envolveu muitas pessoas que dedicaram seu tempo, suas esperanças, inclusive seus recursos na empreitada. Alcançar um objetivo como este requer dedicação, disciplina e determinação. Um projeto que ficou parado por um longo tempo, mas que não ficou esquecido pelo mais aguerrido dos personagens engajados na realização deste propósito coletivo, o incansável Sr. Nabor Guazelli, que dedicou mais de uma década na mobilização da comunidade e na articulação dos atores desta proposta. Como coordenador da comissão provisória, o Sr. Nabor reuniu profissionais de várias áreas para criar um acervo sobre a bacia do Rio Mampituba, elaborar o mapa hidrológico, agrupar dados geológicos, sociais e políticos da região, e tantas outras informações. Além disto, percorreu muitos quilômetros para cativar as comunidades em prol do comitê, transitando com facilidade nos diversos segmentos envolvidos. Somente uma personalidade agregadora como a dele conseguiria este intento. É com muita honra que fazemos um agradecimento especial a este cidadão perseverante e abnegado, que muito contribuiu para a constituição deste comitê. Ao Sr. Nabor Guazelli, nosso muito obrigado.